pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Rezende, sou sócio aqui do escritório Lopes Rezende Maslum e esse é mais um vídeo para o nosso canal LRM Informa. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. Deixa um curtir aí, clica no joinha que isso ajuda muito a gente para que esse vídeo chegue para outras pessoas, para que o nosso canal alcance outras pessoas. E deixa um comentário, pessoal, seja sobre o próprio assunto que a gente vai tratar aqui hoje, ou deixa uma sugestão de tema que você gostaria que a gente falasse aqui a respeito, elogios, críticas ou algo nesse sentido. Hoje eu quero explicar para vocês como a gente pode fazer para evitar que uma herança, que devia ser algo bom para os herdeiros, na medida em que a gente recebe patrimônio em razão da morte de alguém, se torne um problema. E como isso se torna um problema, Rodrigo? Nós vemos aqui no escritório, ao longo desses mais de 10 anos atuando em processos de inventário e partilha, inúmeros e inúmeros problemas durante as sucessões. As heranças que deveriam ser um benefício para os herdeiros acabam nunca chegando a esses herdeiros e se tornando verdadeiros problemas familiares. Seu porcaião, você comeu tudo? Eu não comi, não! Foi você sim! Não fui eu, não! Nós vemos irmãos entrando em conflito, filhos entrando em conflito com os pais e assim por diante, por inúmeras e inúmeras razões. Sejam por brigas em razão do patrimônio, seja pela dificuldade de administrar esse patrimônio enquanto esse inventário e essa partilha não é feito, não se conclui, seja pela dificuldade de pagar os tributos que você precisa pagar no processo de inventário para que a partilha possa ser feita, seja pela dificuldade de fazer a manutenção dos bens que foram deixados, gastos como condomínio, reformas necessárias e assim por diante. Então muitas vezes o patrimônio se deteriora, os herdeiros brigam entre si e nem chegam a receber esse patrimônio que foi herdado. Rodrigo, e como eu faço para resolver esse problema? Existe uma forma, pessoal, que é o adiantamento da herança, ou seja, em vida o dono do patrimônio vai fazer a partilha desse patrimônio para os seus herdeiros. E isso, pessoal, só traz vantagens. Por quê? Primeiro que eu posso direcionar esse patrimônio de acordo com a necessidade específica dos meus herdeiros. Imagine um exemplo bem simples em que eu tenha 3 filhos e 3 bens importantes aqui para partilhar. Então eu tenho um imóvel, que é o imóvel em que eu moro, tenho um sítio, mais ou menos do mesmo valor desse imóvel em que eu moro, e tenho uma empresa também de valor compatível, só para ficar mais fácil nesse meu exemplo. O que eu faria? Para um dos meus 3 filhos que ainda não tem casa própria, eu deixaria o meu imóvel onde eu moro. Pro filho que já tem casa própria, eu deixaria o meu sítio, por exemplo, ou para que ele utilize, ou para que ele venda posteriormente. E para o filho que não tem um trabalho tão bom, eu deixaria a minha empresa. Então eu direcionei o meu patrimônio com esse adiantamento de herança de acordo com a necessidade específica de cada um dos meus herdeiros. Se eu não fizesse isso, morresse, esses bens fossem para um inventário, essa divisão não seria feita dessa forma, pessoal. A não ser, obviamente, que os herdeiros entrassem ali em acordo sobre a partilha nesses termos. Mas isso é muito, muito, muito raro. Além disso, com o adiantamento da herança, eu já recolheria todos os tributos, que são exatamente os mesmos que são recolhidos depois da morte do dono desse patrimônio, desoneraria os meus herdeiros desse problema. E eu disse para vocês, muitos inventários enroscam justamente nesse momento. Eu inventario todo o patrimônio e no momento de partilhar existe a necessidade de pagar um tributo que muitas vezes tem um valor extremamente relevante. E não são raras também as vezes que os herdeiros não possuem esse valor para pagar. E aí é impossível fazer a partilha.
e aí os inventários ficam parados por falta de pagamento de tributo. O patrimônio não é partilhado e os herdeiros não conseguem usufruir, dispor, vender ou fazer o que seja com esse patrimônio que eles herdaram, tá bom, pessoal? Mas, Rodrigo, como você vai se virar se você vai adiantar essa herança? Como é que você fica se você já vai distribuir o seu patrimônio para os herdeiros? Eu faço essa distribuição, transfiro a propriedade desse patrimônio para os meus herdeiros, claro que respeitando todas as regras ali, os direitos de cada um dos herdeiros em relação à fração desse patrimônio que vai ser transferida para cada um deles, e reservo para mim o usufruto de todos esses bens. Voltando lá ao meu exemplo, eu transfiro a minha casa para um dos meus filhos, reservo o usufruto dessa casa, ou seja, eu vou continuar morando nessa casa enquanto eu viver. Transfiro o meu sítio para o outro filho e reservo o usufruto para mim, ou seja, eu vou continuar indo naquele sítio, aquele sítio continua na minha posse, muito embora a propriedade não seja mais minha. Transfiro a empresa para o último filho e reservo ali para mim os direitos empresariais, ou seja, eu continuo na direção da empresa, continuo dirigindo ali o nosso negócio, muito embora o patrimônio, a propriedade da empresa não seja mais minha. Então, pessoal, essa é uma forma inteligente, planejada de você dividir a sua herança. Não transforme a herança, que pode ser algo bom para os seus herdeiros, em um problema, em um fator de desavença familiar. Adiantamento de herança é uma coisa inteligente e ela evita uma série de problemas futuros caso você venha a falecer. Não tem mais necessidade de inventário, não tem mais necessidade de partilha, não tem mais necessidade de recolhimento de tributo pelos seus herdeiros. Porque no momento em que você adianta essa herança e distribui esse patrimônio, você já recolhe todos os tributos devidos. Tudo bem, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que acenda aí uma luz para as pessoas que têm um patrimônio relevante e que faça esse adiantamento aí de herança para os seus herdeiros. Isso é muito bom, isso é muito inteligente. Tá bom, pessoal? Evita uma série de problemas futuros. Muito obrigado pela atenção até aqui. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe o seu curtir e até uma próxima oportunidade.